livro de Gênesis, capítulo número 4. Nós vamos hoje compartilhar essa palavra com o tema: a maldade procede do coração. De onde vem a maldade do homem? De onde vem a maldade que está imperando na nossa sociedade? Que leva as pessoas a cometer crimes, homicídios, atos violentos uns contra os outros. A partir dessa reflexão, nós vamos entender de onde vem esses sentimentos de violência, de maldade, para que as pessoas então sejam levadas a comportamentos, a atitudes que não agradam ao Senhor. Capítulo 4 do Gênesis, verso número 8. Nós vamos depois caminhar por todo o capítulo 4, do 1 até o 8. Eu quero ler apenas o verso 8 nessa introdução. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 de Gênesis, verso número 8. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Amados, a maldade procede do coração do ser humano. Nós vivemos hoje dias violentos, não há como esconder essa realidade. Nós vivemos roubos, assaltos, violência de todas as formas, pessoas se levantando contra pessoas, homens contra homens. A sociedade, as pessoas estão vivendo esse clima de insegurança, de instabilidade. Nós hoje saímos de casa com medo, nós andamos talvez pela cidade com medo. A nossa casa nem sempre é o lugar talvez mais seguro, por mais que a gente às vezes se tranque dentro de casa com cerca elétrica e com sistemas de dispositivo de segurança, porque nós vivemos uma sociedade violenta, uma sociedade ruim, má, opressora. Nós estamos vivendo dias hoje de uma constante insegurança e o medo impera hoje na nossa sociedade. Mas isso que nós vemos acontecer nos dias de hoje não é algo que surgiu hoje. Essa violência, essa criminalidade, essa situação que nós estamos vivendo hoje é fruto de séculos e séculos de uma degradação do ser humano. O que nós enfrentamos hoje como uma sociedade má e corrompida é frutos de algo que vem ao longo dos séculos, de Caim até os dias de hoje. E com certeza a nossa sociedade ela vai estar cada dia mais violenta. Nós vamos viver cada dia de uma maneira mais insegura. O que nos espera daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, irmãos, são situações mais difíceis ainda. Por quê? Porque de Caim até agora, a maldade do coração do homem, ela só vem aumentando cada vez mais. Então nós hoje colhemos frutos de séculos e séculos de maldade que habita o coração do ser humano. Caim foi o primeiro, ele inaugurou essa sociedade violenta. Ele foi o primeiro filho, ele foi o primeiro agricultor, o primeiro lavrador, ele foi o primeiro ser humano a ter um umbigo, ele foi o primeiro a gerar uma sociedade caída, uma sociedade má e uma sociedade longe do Senhor. Da descendência de Caim, nós temos uma sociedade ou uma geração corrompida. Então Caim ele inaugura essa geração má, mas essa geração ela continua se desenvolvendo ao longo dos séculos. Uma geração corrompida, uma geração cruel, uma geração má, uma geração que não conhece o Senhor, que vive longe do Senhor, que se alegra na maldade e que vive de uma maneira que nos assusta. Cada situação que a gente vê pela mídia e talvez muito próximos de nós, irmãos, que a gente se pensa, mas em que mundo é esse que nós estamos vivendo? A que ponto chegou o ser humano para fazer isso contra um outro ser humano? Mas tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto dessa degradação que começou com Caim e só vai terminar no dia do julgamento final. Enquanto tiver ser humano na terra, a degradação ela vai continuar acontecendo. Enquanto houver gente na terra, irmãos,
nós vamos continuar vivendo esses dias de violência. A partir de Caim, esse mundo só ficou cada vez mais pior. A partir de Caim, as coisas só pioraram e não vão melhorar, não. Ele se tornou mal por questões de escolhas. Caim se tornou o primeiro homicida, o primeiro a se levantar e tirar a vida do próprio irmão, não por questões externas, mas por questões de escolha. Nós vamos ver nessa noite que o que levou Caim a se tornar o que ele se tornou não foram situações externas, não foi influência exterior, não foi questão de geração, de criação, de local ou de onde ele morava, o que ele fazia. Mas o que levou Caim a ser o que ele foi uma questão de escolhas, de princípios e de sentimentos que ele guardou dentro do seu coração. Há uma frase que diz que não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que elas têm dentro delas. Não são, amados, as situações que corrompem as pessoas. Não são as situações, as circunstâncias que tornam alguém mau, alguém ruim, alguém violento. Mas são as escolhas e aquilo que a pessoa então escolhe deixar dentro do seu coração. E Caim, ele sintetiza isso muito bem, de que o mal que estava no coração dele era muito mais uma questão de escolha e de aquilo que ele permitiu estar no coração dele, do que necessariamente aonde e como a maneira que ele foi criado ou educado pela sua família e aonde ele vivia. Portanto, a maldade, ela vem do nosso próprio interior. A maldade, irmãos, ele vem de dentro de nós. E muito mais ainda quando nós decidimos guardar no nosso coração alguns sentimentos. Quando nós decidimos que essas coisas habitem no nosso coração, nós corremos o risco de nos tornarmos como Caim. O texto do capítulo 4, você está com a sua Bíblia aberta aí, a partir do verso número 1 e o verso número 2, o começo desse verso número 2, veja o que a Bíblia está relatando para nós. A partir do capítulo 4, verso 1 e verso 2, nós vamos entender que a maldade de Caim, o que levou ele a fazer aquilo que ele fez, não foi, amados, uma questão de desajustes familiares. Caim não se tornou mal porque ele tinha uma família ruim. Caim não se tornou mal porque ele tinha uma família desajustada. O capítulo 4, verso 1 e verso 2 diz que Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem. Ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Aqui então a Bíblia fala quem foi a família de Caim. Apresenta o seu pai, a sua mãe e o seu primeiro irmão. Por isso, amados, quando nós olhamos para esse contexto, quando nós olhamos para essa situação, nós temos que entender uma coisa. Em primeiro lugar, família é a base da sociedade. Família é a primeira instituição. Família é a raiz de todas as coisas. Se a família está bem, se a família está equilibrada, se a família é uma família saudável, se a família é composta por um homem, por uma mulher, casados, vivendo em harmonia, vivendo em comunhão, criando seus filhos na disciplina do Senhor, essa família ela vai estruturar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana. Nós não podemos negar de que a família de fato é a base da sociedade, e aonde nós temos famílias saudáveis, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais ordeira, mais saudável e menos violenta. Aonde menos influências externas ou menos degradação acontece nas famílias, ali vai se formar uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais agradável para nós estarmos vivendo nesta sociedade. Os desajustes familiares, eles se refletem sim no comportamento das pessoas. Nós não podemos negar esse fato de que crianças, adolescentes, jovens que vêm de uma família desestruturada, essas pessoas elas têm uma probabilidade maior de crescer com distúrbios, de ser pessoas mais revoltadas, de ser crianças mais revoltadas por conta de uma
falta de uma base familiar sólida e saudável para então ajustar e crescer essa criança nesse ambiente. A falta da presença paterna, a falta da autoridade familiar, muitas vezes também contribui para a criança nascer e crescer e se desenvolver e no futuro se tornar uma pessoa injusta, uma pessoa má, uma pessoa cruel. Irmãos, a falta de autoridade dentro do lar hoje é o que está levando muito a acontecer na nossa sociedade de hoje. A falta de limite, a falta de respeito, a falta de reverência, origem vem de uma família que não soube estruturar e não soube educar, não soube ensinar os seus filhos. A falta de família tem de fato rompido em pessoas desajustadas, pessoas ruins, pessoas más, pessoas violentas. Essa é uma verdade. Muitos hoje que estão num caminho errado, muitos hoje que estão num caminho de violência, de maldade, de criminalidade, levando, como se diz no popular, uma vida torta, muitos desses seres ou dessas pessoas, sejam homens e mulheres, têm de fato uma origem familiar com problemas. Não há como nós negarmos o fato, irmãos, de que muitas pessoas hoje que estão com a vida torta ou longe da presença do Senhor, é porque não tiveram uma base familiar. Essa é uma verdade. Basta nós fazermos uma leitura da sociedade onde nós estamos vivendo, basta você conversar com professores de pré, primeira, quarta série, ensino médio, ensino fundamental, aonde não há uma família, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, eles são mais revoltados, eles são pessoas mais difíceis de ser tratadas. Nós trabalhamos muito nos presídios aqui em Foz do Iguaçu e nós encontramos de fato muitas pessoas que estão hoje atrás de uma grade, atrás de encarcerado, porque não tiveram uma família, uma base social que os instruísse para serem pessoas diferentes. Mas quando nós olhamos para Caim, no capítulo 4 de Gênesis, nós não podemos, irmãos, dizer que Caim se tornou mau porque ele não teve uma família. Se a falta da família é um elemento que leva a pessoa, ou contribui para a pessoa ser uma pessoa má, não é o caso de Caim. Por quê? Porque Caim, ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele teve uma casa, ele teve um lar. Caim teve um ambiente de criação, ele teve um ambiente de formação. Caim teve aquilo que muitas pessoas hoje não têm. Caim teve uma família, teve um pai, teve uma mãe. Ele recebeu uma criação, ele recebeu uma instrução. E quando eu digo que não é a questão familiar que leva Caim a se desviar do Senhor e se tornar uma pessoa ruim, se você olhar que Caim e Abel foram criados juntos, tiveram o mesmo pai, tiveram a mesma mãe, provavelmente moravam na mesma casa, comiam a mesma coisa, e Abel se torna um mártir e Caim se torna um homicida, então não há como nós justificarmos que a família foi o motivador para Caim ser desequilibrado. Caim não pode justificar os erros dele dizendo que não teve um lar, dizendo que não teve uma família, que não teve pais presentes. E além do mais, irmãos, nós vemos hoje em dia uma situação em que crianças ou filhos criados no mesmo lar, mas que trilham caminhos diferentes. Se a família fosse de fato o elemento central para alguém se tornar mal, nós não teríamos, por exemplo, crianças que não têm família, mas que não são pessoas más ou ruins ou criminosas ou que fazem barbaridades. Se nós tivéssemos então esse elemento como algo primordial, toda pessoa que não teve uma família seria pessoa ruim. E nós poderíamos também pensar que todos aqueles que tiveram uma família seriam pessoas boas, mas isso não acontece. Nós vemos hoje crianças, adolescentes, jovens que vieram de um lar saudável, mas que são ruins, que são maus, que se afastaram, que se desviaram e que cometem barbaridades. E por outro lado, crianças, adolescentes, jovens, adultos que não tiveram pai, que não tiveram mãe, mas que optaram por caminhos justos, caminhos retos e caminhos corretos. Então, o que torna alguém mau, irmãos, não é necessariamente a questão familiar. Isso contribui sim. Então, se eu não quero que lá na frente o meu filho seja uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa desequilibrada, eu preciso então dar a ele uma boa base familiar. Eu preciso ensinar a ele os princípios dentro de casa, o respeito, a reverência, o amor, o perdão, tudo aquilo que uma família de fato pode oferecer.
Se eu não dou isso para os meus filhos, eles vão ter uma chance maior de ser alguém desequilibrado. Mas esse não é um fator preponderante. Eu não posso dizer que todo mundo que não teve família vai ser ruim. Eu não posso dizer que todo mundo que teve família vai ser bom. Mas é importante nós pensarmos sobre isso. Como que nós estamos gerenciando o nosso lar? Nós como pais, como nós estamos instruindo, educando os nossos filhos? E você, filho, como você está se submetendo à autoridade dos seus pais, ao respeito, à reverência da sua família? Caminhando um pouquinho mais no texto, verso 2. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Caim, ele não se tornou mal por falta de oportunidades profissional, de trabalho, ou por questão financeira, questão econômica. O capítulo 2, a parte final, o verso 2 do capítulo 4, a parte final, diz que Abel era pastor de ovelhas. E fala que Caim era o que, irmãos? Agricultor. Então nós não podemos dizer que Caim se tornou o que ele foi por uma questão de falta de oportunidade na vida. Eu não posso dizer que Caim matou o irmão porque ele não teve chance, ele não teve oportunidade de ter um trabalho, uma profissão. Nós sabemos e vivemos hoje numa economia que está em crise. Irmãos, a economia está em crise, manter emprego está difícil. Ganhar para si, manter as necessidades da sua família está cada vez mais complicado. Pagar quase R$100 no bujão de gás é algo que aperta no final do mês. R$4 no litro de gasolina. Nós vivemos dias difíceis. E cada vez mais nós vemos o nosso salário encolhendo, e parece que cada vez mais o salário não dá para pagar as contas no final do mês. O mundo está em crise, desemprego, endividamento. Está cada vez mais complicado manter a nossa família. Manter o básico, nem é o luxo, nem é o excedente, mas o básico para os nossos filhos. Uma boa educação, uma boa alimentação, um bom vestuário. O mínimo, está complicado nós caminharmos nisso. Muitos têm optado diante disso para fazer o quê? Caminhos mais fáceis de manter o sustento familiar. Diante da crise, diante dessa situação, algumas pessoas são levadas a buscar o sustento financeiro por caminhos mais fáceis. O caminho da criminalidade, o caminho das coisas mais fáceis. Nós vivemos numa região de fronteira, onde as oportunidades são muitas para você ganhar pouco dinheiro, ou ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas isso acaba sendo como que armadilhas, e muitos acabam caindo nessas armadilhas. Como eu disse para os irmãos, nós trabalhamos muito em presídios, e nós vemos isso acontecendo muitas vezes. Não são pessoas ruins, não são criminosos, são pessoas de bem que, por uma questão financeira, um aperto, uma necessidade, eles buscaram um caminho fácil, mas o caminho fácil levou eles para trás de uma grade. O caminho fácil conduziu eles a cumprir uma pena por muitos anos. Muitos, de fato, não tiveram oportunidade de estudar. Essa é uma realidade. Muitos não têm oportunidade de estudar, muitos não têm oportunidade de trabalho, muitos não têm talvez a chance de ter um emprego. E muitos talvez hoje não são sim vítimas de um sistema econômico, político, muitas vezes opressor e injusto. Muitas pessoas de fato não têm chance, não têm oportunidade, então elas são levadas a fazer e abraçar aquilo que aparece diante de si. Porque quando vê o filho chorando de fome, ou quando vê a esposa que precisa de uma consulta e não tem dinheiro para pagar, ou quando precisa de comprar uma cesta básica e não tem dinheiro, ou quando vem a Copel e corta a luz, ou a Sanepar corta a água, a pessoa fica no desespero, e ela então é levada a resolver aquilo, e muitas vezes ela acaba complicando ainda muito mais a sua vida. Então muitas pessoas hoje não têm oportunidade de emprego, não têm oportunidade de estudo para ter uma profissão digna, para ter um ganha-pão digno, para poder chegar no final do dia, estar com a sua mão suja, mas o dinheiro que está no seu bolso ser um dinheiro limpo. E de fato isso leva muitas pessoas a um caminho tortuoso. Mas se nós olharmos para Caim, nós não podemos atribuir o fracasso de Caim a essa questão de falta de oportunidade, porque a Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas, ele tinha sua profissão, tinha seu sustento, tinha seu ganha-pão, e a Bíblia diz que Caim era agricultor, ele também tinha sua profissão. Caim tinha de onde tirar o sustento para ele,
Ele tinha aonde poder trabalhar, ele tinha seu emprego, ele tinha sua estabilidade, ele tinha de onde tirar a sua fonte de renda de maneira honesta, de maneira lícita. Caim teve a oportunidade que muitos hoje não têm, então ele não precisava se levantar contra o irmão. Ele não precisava ter matado Abel, quiçá talvez para ficar com os rebanhos e com as ovelhas de Abel. Caim não pode dizer, nós não podemos isentá-lo, dizer, não, mas Caim foi vítima, ele não tinha de onde tirar o dinheiro, então ele se viu obrigado a fazer aquilo para poder ter o seu sustento. Caim tinha sua profissão, tinha sua fonte de renda, tinha o seu meio de recurso, mas mesmo assim, ele decidiu ser levado pelo caminho errado. Nós vemos hoje, irmãos, pessoas que têm muita condição financeira. Porque se a falta de oportunidade financeira de trabalho fosse a causa para as pessoas serem más, ruins e entrarem no mundo da criminalidade, nós não teríamos hoje pessoas com uma boa condição financeira, mas que estão envolvidos em coisas erradas. Nós não teríamos hoje filhinhos de papai, de classe média, classe alta, que estão envolvidos com tráfico de droga, com muitas outras coisas. E também, se a falta de oportunidade financeira, material, de trabalho fosse a causa, todo mundo que é pobre seria criminoso, seria mau, seria assaltante, seria roubador. Mas nós vemos hoje essa situação que se inverte, pessoas que têm muita condição financeira e que estão envolvidos em situações para, de maneira ilícita, ter mais dinheiro. Basta nós olharmos para Brasília, no Palácio do Planalto e para a política em geral, e pelo contrário, nós vemos hoje pessoas simples, pessoas humildes, que ganham menos de um salário mínimo por mês, mas vivem de maneira honesta, honrada, paga as suas contas em dia, não deve nada para ninguém e não fica nem com 5 centavos de troco que pegou a mais no supermercado. Então, amados, a questão de maldade não é a falta de oportunidade profissional. Eu não posso dizer, mas eu não tive oportunidade de estudar, de trabalhar. Amado, só não trabalha quem não quer. Emprego tem, oportunidade tem. A pessoa talvez não vá trabalhar porque ela não quer. Ela não quer de fato pagar esse preço, mas muitos ainda acabam sendo levados pela facilidade. Então Caim, ele teve oportunidade profissional, Caim teve de onde ganhar o seu ganha-pão. Ele se tornou mau, não por essa falta de oportunidade, mas por uma questão interna. Seguindo no texto, capítulo número 4 de Gênesis, verso 3 ao verso 5, nós vemos mais um elemento aqui que poderia ser justificativa de Caim, mas não o é. Se Caim não se tornou o que ele foi por uma questão de desajuste familiar e nem por falta de oportunidade financeira ou de trabalho, nós não podemos dizer também que Caim se tornou mau porque ele não teve uma instrução espiritual. Capítulo 4 do Gênesis, verso 3 ao verso 5 diz assim: o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra, ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com a oferta de Abel, com Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim não se tornou mau porque ele não teve uma família. Caim não se tornou mau porque ele não teve oportunidade profissional de trabalho. E Caim não se tornou mau porque faltou-lhe instrução espiritual. Ele teve instrução espiritual. E por isso, irmãos, desde cedo, você e eu como pais temos que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Desde cedo nós temos que instruir o caráter espiritual dos nossos filhos, porque isso vai levá-los e moldá-los para toda a sua vida. Quando nós começamos desde cedo a inculcar, como diz a palavra de Deus, os princípios espirituais no coração e na mente dos nossos filhos, nós estamos os preservando de trilhar caminhos errôneos no futuro. É preciso que desde cedo então nós comecemos a colocar no coração deles os princípios espirituais. E a sociedade hoje ela está passando uma crise justamente espiritual. A sociedade hoje, as pessoas hoje, elas estão mais desinteressadas de Deus e das coisas de Deus.
Cada vez é mais difícil, irmãos, motivar as pessoas para estar na igreja, seja em qualquer igreja, de qualquer confissão, de qualquer culto. A sociedade hoje está passando uma grande crise espiritual. As pessoas não querem mais saber de Deus, as pessoas não querem mais saber da igreja. E cada dia mais nós vemos um esfriamento espiritual das pessoas, das famílias, e isso se reflete de maneira grandiosa na nossa sociedade hoje. Pior do que não ensinar os filhos os princípios do Evangelho é não viver em casa os princípios do Evangelho e cobrar do filho aquilo que a gente não vive. Se nós vemos uma crise espiritual, se nós temos essa grande lacuna hoje, além da ausência de Deus e de buscar a Deus, muitas situações, o que os filhos, a família vê em casa é algo desagradável. Porque se não ensinar o Evangelho para os filhos em casa é ruim, irmãos, não viver aquilo que se ensina é ainda pior. Isso gera confusão na cabeça das crianças. Isso gera um conflito interior, interno. Cobrar sem viver os princípios espirituais é uma grande armadilha que nós pais armamos para os nossos filhos. Se nós olharmos a sociedade hoje, do jeito que ela se encontra, de fato, muitas pessoas não tiveram uma base familiar, espiritual. Se nós olharmos as pessoas hoje, a sociedade, muitos que estão perdidos numa vida torta, é porque não tiveram em casa um pai ou uma mãe que ensinou a Bíblia, que não ensinou a palavra de Deus. Muitos de fato não estão hoje e não conhecem nada sobre Deus, não conhecem nada sobre Jesus, não conhecem nada da palavra. Essa é sim uma triste realidade. Muitos não tiveram uma instrução espiritual, e essa falta de instrução os leva a uma vida errônea, sem amor, sem respeito, sem temor a Deus e nem mesmo ao próximo. A ausência de princípios espirituais ajuda as pessoas a se tornarem pessoas más e ruins, violentas. Mas o texto que nós lemos fala que Caim, ele teve um conhecimento do Senhor. Por que eu digo que Caim teve um conhecimento do Senhor? Porque a Bíblia declara que ele levou uma oferta a Deus. Irmãos, ninguém leva uma oferta para aquele que não conhece, ou para um Deus que não conhece. Ninguém vai oferecer algo a uma divindade que a pessoa pelo menos não ouviu falar, ou de alguma forma creia naquela divindade. Por isso que eu digo que se Caim levou uma oferta ao Senhor, ele teve uma instrução, ele teve um conhecimento, ele teve uma direção. Adão e Eva falaram para ele do Senhor. Caim não pode justificar a sua maldade dizendo, mas eu não conhecia nada sobre Deus, sobre o Senhor. Eu não tive instrução nenhuma. Ele tinha sim um conhecimento, talvez não um conhecimento completo, pleno, mas ele tinha sim uma instrução sobre Deus e sobre a palavra. Essa questão de instrução espiritual, irmãos, é interessante, porque se a ausência de instrução espiritual pode, lá no futuro, cooperar para um afastamento, para a maldade no coração, o fato de nós ensinarmos aos nossos filhos os princípios do Evangelho não vão garantir que eles vão ser pessoas boas quando eles crescerem. Basta nós olharmos os inúmeros casos de pessoas que conhecem o Evangelho, ignoram os princípios do Evangelho e agem como se não conhecessem a palavra de Deus. E mais uma vez eu uso como exemplo a experiência dentro dos presídios. Irmãos, muitas pessoas que estão lá conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, já foram pregadores, ou o pai é crente, ou a mãe é crente, ou o pai é pastor, ou a mãe é missionária. Tem muitas pessoas que estão atrás da grade, que têm conhecimento da palavra de Deus, mas o conhecimento não os impediu de estarem lá. Então, quando nós ensinamos os princípios do Evangelho para os nossos filhos, irmãos, isso vai ajudar muito na formação espiritual deles, mas não é a garantia de que eles vão, de fato, viver esses princípios. Se a instrução espiritual fosse eficaz, nós não teríamos hoje ateus bons e nem cristãos maus. Porque se você olhar a sociedade, você vai ver pessoas que se dizem ateus, que não creem em Deus, não querem saber nada da Bíblia, mas que são pessoas boas, justas, honestas, direitas, éticas. E ao mesmo tempo, na contramão, nós vemos
pessoas que se declaram cristãs, evangélicos, e só Jesus na causa, né? Só a misericórdia de Deus. Então, o princípio, a instrução espiritual, não foi a causa que conduziu Caim a ser mau. E também, amados, se nós ensinamos os nossos filhos os princípios, isso não é garantia de que eles, no futuro, serão pessoas boas. Mas vai ajudar bastante. É importante nós pensarmos como nós estamos ensinando os nossos filhos. Último lugar, versículo 5 até o versículo 7, nós chegamos então no âmago da questão. Esses três elementos que eu trago para vocês, a questão familiar, a questão de sustento material, de trabalho, de oportunidade financeira e a questão de instrução familiar, elas de uma certa forma estão sim correlacionadas à maldade no coração das pessoas, mas não são elas os elementos centrais. Então a pergunta é: o que levou Caim a ser mau? O que levou Caim a se levantar contra o próprio irmão? O que levou Caim a matar o próprio irmão? Se não foi desajuste familiar, se não foi falta de oportunidade financeira e se não foi falta de instrução espiritual. O texto diz, a partir do verso 5, a parte B, até o versículo número 7. Depois que Deus rejeitou a oferta de Caim, o texto diz: Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que era certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Mas aqui está o âmago da questão. Aqui está então o elemento que nos leva a afirmar que o que levou Caim a ser o que ele foi, não foram as questões externas, de criação, de ambiente, mas uma questão interna, uma questão que partiu de dentro, do coração dele. O que levou Caim a ser mau foi aquilo que ele permitiu de ruim que habitasse no seu coração. Ele permitiu que esses sentimentos permeassem o seu coração, habitassem, se enraigassem no coração dele. E esses elementos então foram crescendo de tal maneira que tomaram conta de Caim, de uma tal forma que ele não conseguia mais reagir contra esses sentimentos que estavam dentro do seu coração. No final do versículo 5, a Bíblia diz que Caim ficou furioso, ficou bravo, ficou enraivecido, ódio, raiva no coração dele, e diz que ele fechou a cara. Então o ódio, a maldade, a raiva, o rancor que estava no coração dele tornou a sua expressão facial diferente. O texto continua, a partir do versículo 6, olha outros elementos. Por que você está com raiva? Por que você ficou carancudo? São sentimentos, amados. São sentimentos que ele está guardando no coração dele. Versículo 7, se você tivesse feito aquilo que era certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, maldade, ódio, raiva, intriga, inveja, rancor, ressentimento, maldade, sentimentos, habitando o coração de Caim, e aquilo foi habitando, foi tomando conta, foi enraigando, aquilo foi se instalando na vida dele, de uma tal maneira que Deus, ainda pela misericórdia, chega para Caim e diz: Caim, olha, cuidado, Caim, preste atenção, o pecado está na porta, à sua espera. Irmãos, a graça, a misericórdia de Deus fez com que Deus chegasse a Caim e passasse para ele, dizendo: Caim, eu conheço o que está dentro do seu coração. Eu estou vendo que você está guardando dentro do seu como lixo, tudo isso que você está se permitindo habitar o seu coração. Deus está dizendo para Caim: olha, cuidado, Caim, o pecado, a maldade que você está guardando está agora se irrompendo de dentro de você, está batendo na porta. E aí então Deus faz um desafio para Caim, dizendo: olha, Caim, esse mal, esse pecado quer dominar você, cuidado. E Deus fala: mas você precisa ser mais forte, você precisa vencer esses sentimentos,
Você precisa ser mais forte do que isso que está habitando o seu coração. E em lugar, amados, de Caim vencer o mal que estava no seu coração, dar ouvido ao conselho de Deus, em lugar de ser vencedor sobre o pecado, ele se deixou vencer pelo pecado. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus para ele. Talvez ele estava tão envolvido naqueles sentimentos que ele não conseguiu mais dar a volta por cima. Ele então deu vazão para tudo aquilo que estava no coração dele. E o verso 8 fala que Caim cometeu aquela maldade contra o irmão de uma maneira fria, calculista, premeditada. Caim chega para Abel e diz assim: Abel, vamos ao campo. Ele já tinha maquinado tudo na mente dele. O que era o campo? O campo era o lugar de domínio de Caim. Era onde ele trabalhava, era onde conhecia. Tirou Abel do contexto dele, levou para o campo, separado, isolado, longe de todo mundo. E lá no campo, então, ele permite que todos esses sentimentos venham à tona, e ele se levanta, e ele tira a vida do próprio irmão. Por quê, amados? Porque ele deixou que o seu coração fosse um depósito de sentimentos ruins. Ele deixou que no seu coração habitassem todos aqueles sentimentos maus. E mesmo com a instrução de Deus, ele não pôde mais dar a volta por cima. E esta não é só a realidade de Caim. Quantas pessoas estão vivendo na mesma condição de Caim? Quantas pessoas, amados, estão permitindo que a maldade, o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor, a inveja habite o seu coração, domine o seu coração? Quantas pessoas que, movidos por esse sentimento, se tornam pessoas más, pessoas ruins, pessoas injustas, pessoas violentas? Então a maldade, ela vem de dentro de nós. A maldade, ela procede dos nossos corações. Aquilo que Caim inaugurou só vem se agravando até os nossos dias. E é por isso que nós vemos hoje tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta coisa ruim na nossa sociedade. Eu convido você a ficar em pé, em nome de Jesus, para que nós possamos concluir essa reflexão diante da palavra do Senhor. A maldade de Caim, meus amados, não é fruto de falta de família. Então, se você não tem uma família, se você não teve uma família, talvez essa ausência familiar, ela possa ter deixado brechas, feridas, mágoas, ressentimentos no seu coração, na sua vida. E talvez muito daquilo que você está vivendo hoje é fruto de uma falta de lar, de uma falta de uma mãe para te abraçar, para te beijar. Talvez muito do que você está vivendo hoje é falta de um pai para te repreender com amor, para te corrigir com amor. Talvez muito do que você e muitas pessoas estão vivendo seja falta de oportunidades na vida, falta de uma oportunidade de trabalho. Não pôde estudar quando criança, e porque não estudou quando era criança, não conseguiu um bom emprego, uma boa profissão. Talvez muito daquilo que as pessoas estão vivendo hoje é de fato por essa questão econômica, financeira, a falta de oportunidade, a falta de chances. Pode ser que muito daquilo que nós estamos vendo hoje na sociedade é a ausência de instrução espiritual. Até tivemos uma família, até tivemos um pai, uma mãe, um lar, mas esse lar não nos ensinou sobre Deus, não nos ensinou sobre a palavra, sobre o Evangelho. Então nós crescemos sem o temor de Deus, sem os princípios do Evangelho no nosso coração. Essa é sim, amados, uma triste realidade. Caim se tornou mal, não foi por essas questões externas, mas porque ele não soube administrar, dominar os impulsos do seu coração. Caim se tornou mal porque ele permitiu o coração dele ser tomado, invadido
por aqueles sentimentos. E aqueles sentimentos foram envolvendo ele, até o ponto que ele não pôde mais frear aqueles sentimentos. Já era tarde demais. Por mais que talvez ele possa ter tentado, mas ele já estava envolvido com tudo aquilo. E ele então, tomado por esses sentimentos, ele inaugura uma sociedade má, cruel, violenta, desequilibrada, e que hoje nós estamos vivendo as consequências dessa sociedade. Talvez hoje você é vítima dessa sociedade má. Por isso, amados, nós não podemos ignorar aquilo que nós guardamos no nosso coração. Cuidado. Cuidado com aquilo que você permite chegar ao seu coração. Cuidado com os sentimentos, a fúria, o rancor, a raiva, o ressentimento, a inveja. Não vai faltar gente para colocar isso dentro do seu coração, pode ter certeza. O que mais nós vamos encontrar são pessoas que muitas vezes, sem querer, inconsciente, elas colaboram para que o nosso coração seja tomado desses sentimentos. Pessoas próximas a nós, pessoas do nosso convívio, acabam agindo involuntariamente, sem perceber, mas elas vão colocando, permitindo que esses sentimentos eles tomem o nosso coração. E quando nós nos damos conta, esses sentimentos já nos dominaram, já estão nos transformando, já estão mudando o nosso caráter. Jesus disse em Mateus 15, 19 a 20: porque do coração é que procedem os maus intentos. Jesus disse: do coração procedem os homicídios. Jesus continua dizendo: o adultério, a imoralidade, o roubo, o falso testemunho, calúnia, blasfêmia. E Jesus diz: essas coisas corrompem o indivíduo. Aquilo que Caim inaugurou, meus irmãos, chegou aos dias de Jesus, e Jesus deixa isso registrado em Mateus capítulo 15. O que faz mal para nós não é o que entra pela boca, mas é aquilo que procede do nosso coração. E só procede do nosso coração se nós deixarmos esses sentimentos habitar no nosso coração. Por isso, amados, o conselho de Provérbios é muito pertinente para nós. Provérbios 4, 23: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Muito mais do que os seus lábios, os seus pensamentos, guarda o teu coração. Amado, coloque uma tranca, uma chave no seu coração. Blinde o seu coração desses sentimentos. O que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E eu poderia acrescentar: ou as fontes de morte. Corroborando com a palavra de Jesus, que do coração que procede os maus intentos. Mas se o coração estiver dominado por isso, se o coração estiver limpo, puro desse coração, então vai produzir, ou vai sair dele, as fontes de vida. Amém, queridos? Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor nos leva a olhar